Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal Clã, e hoje a gente vai falar de Magic the Gathering. E esse vídeo é mais do que especial porque marca o início da nossa série que vai se chamar Aulão da FEPS, onde eu trago aqui conteúdos mais simples, mais mastigados, de uma forma mais didática pra galera que tá iniciando no jogo ou a galera que tem dificuldade, assim como eu. Então, assim, esse é um conteúdo que eu queria colocar porque quando eu iniciei, eu não achava. Então, estou resolvendo este problema. Então, já manda esse vídeo pra quem tá iniciando, pra quem tem dificuldade. Deixa seu comentário aqui de como você iniciou no Magic, que eu estou ansiosa pra ler. Deixa seu like e bora que a aula vai começar, porque a gente tem bastante coisa pra falar. E hoje o assunto é coisas importantes que você precisa saber de uma carta de Magic. Antes de começar, eu tenho 3 avisos pra vocês. Primeiro de todos é perdão no meu inglês, porque às vezes eu vou travar ali pra falar o nome da carta. E às vezes pode ser errado também, mas aí vários detalhes. Segundo aviso é que eu tô às vezes desviando o olhar porque eu tô mexendo no cursor do mouse, então é só pra ficar tudo mais dinâmico. E o terceiro e último aviso é, eu vou dar dicas aqui de coisas que eu já escutei. Então, primeira coisa que eu falo é, você não precisa decorar todas as cartas de Magic. Então, de verdade, já escutei isso quando eu tava no começo e aí eu fiquei desesperada. Porque é muita carta e você fala, poxa, nem sei jogar e eu tenho que decorar tudo, meu Deus do céu. Uma coisa que eu vejo é que o pessoal coloca muito medo, sabe, logo no início. E aí você fica meio, ai meu Deus, assustado. E assim, calma, vamos por partes, sabe? Então, aqui principalmente eu vou te ensinar você ver a carta de Magic e conseguir chegar nas informações que você quer. Então, não sai decorando, você vai aprender por osmose e fique tranquilo. Então, o primeiro passo é a gente saber o nome da carta. Então, onde que a gente acha o nome da carta? Eu peguei essa carta aqui, que particularmente eu gosto bastante, né? Que é o Reckless Lucky. E aí, sempre o nome da carta tá ali no canto superior. Ele pode estar centralizado, mais pra direita, pra esquerda, depende aí da arte em si da carta, tá? Mas sempre vai estar ali no canto superior. Quando a gente vê ali o nomezinho da carta, a outra coisa que a gente tem que pensar é o quê? Qual é o tipo da carta? No Magic, a gente tem alguns tipos de carta. Por exemplo, artefato, criatura, feitiço, mágicas instantâneas e assim por diante. Tem terrenos também, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque agora a gente só quer saber onde estão as informações das cartas. Aqui embaixo, a gente já consegue, por exemplo, nesta carta aqui, que é o Reckless, a gente já vê que ele é uma criatura. Sempre depois do travessão, vai ser o subtipo dela. Nesse caso, ele é um Goblin pirata, né? Então, sempre quando alguém fala assim, qual é... Essa carta, ela é o quê? É criatura, artefato? Então, você já sabe que você já tem que bater o olho aqui nessa linha, sabe? Já ler que o primeiro é o tipo dela, então... criatura, depois do travessão você já sabe que é o subtipo, certo? Então, primeira coisa é isso, bem tranquila, não é mesmo? E agora eu vou mostrar pra vocês variações, né, de cartas. Porque assim, nós temos as cartas convencionais, que são aquelas que você viu, e a gente tem essa variação que são umas artes especiais, toda bonitona. Mas por que eu resolvi trazer? Pra justamente vocês verem que o nome sempre vai estar muito estampado, independente da arte. Então aqui, ó, por exemplo, do Lamog. Tá já assim, ó, de cara. Ela é toda diferente, ela parece uma caixinha de cereal, mas ela já tá ali na sua cara. O Shark Typhon, Necropotence, tá tudo aqui, ó, bem em cima. Mas é como eu disse pra você, às vezes pode estar mais pro lado, mais pro outro, mas sempre vai estar em cima. Então, fique tranquilo, tá bom? Outra coisa muito importante, depois então que a gente achou o nome, o tipo e o subtipo, é saber o que a carta faz. Isso é crucial. Então, onde que a gente acha, né, as habilidades das cartas? Eu quero abrir um parênteses porque tem carta que não tem habilidade, tá? São poucas, mas tem cartas que não vão ter nenhum textinho ali. Mas, na grande maioria, tem. E a gente precisa estar atento, porque é com isso que a gente vai poder, às vezes, ganhar o jogo, fazer um efeito especial. Então, é legal você ficar prestando bem atenção ali. Na dúvida, pega, lê, relê, não tem problema nenhum. E se ainda assim tiver dúvida, chama um juiz, se você estiver ali em algum campeonatinho. Ou se você tá ali jogando com seus amigos, pede ajuda pra eles, que eles vão te ajudar, assim, tranquilamente. Então, nesse caso aqui, ainda dessa carta que eu tava te falando, basicamente a gente acha sempre o que ela vai ser, o efeito dela, né, a habilidade dela, sempre vai estar na caixinha de texto abaixo. Então, por exemplo, aqui no Reckless, ele fala que tem iniciativa, tem ímpeto, né, que é uma habilidade da carta, e ele fala que você pode sacrificá-lo, né, e comprar um card e também criar um tesouro.
Uma coisa que eu acho muito bacana falar também, que assim, ajuda muito quando você tá no início, é vocês observarem que algumas cartas, entre parênteses, ele tem uma letra mais itálico. Então, tem a habilidade, entre parênteses aqui, vem em itálico, o que aquilo quer dizer. Por exemplo, aqui no Reckless a gente vê que tá em itálico, né, ele falando assim, ó, isso é um artefato na qual, tipo, você vira, sacrifica e adiciona uma mana de qualquer cor. Então ele tá falando que o token de tesouro, né, a fichinha, o que ela faz. Então isso é muito legal, porque às vezes você esquece e aí tá ali entre parênteses, sabe? Claro que não é todas as cartas que a gente vai encontrar isso, mas as que tem já dá aquela facilitada. Logo abaixo, bem abaixo, geralmente tem uma linha que ele separa em itálico, entre parênteses, ele tem ali uma historinha da carta, né? Não vai alterar em nada, tá? No jogo isso. É mais se você acompanha a história e tudo mais. Mas pode ignorar. De verdade, pode ignorar, que não faz diferença nenhuma no jogo. E às vezes a gente fica tipo, ah, meu Deus do céu, tá? Aqui eu trouxe outro exemplo, né? Pra vocês verem uma carta que não tem o parênteses, né? Então, nessa carta aqui, ela já chega e já fala a habilidade dela. Então, ó, vamos primeiro treinar o que a gente já aprendeu. Canto superior ali direito, a gente vai ver o nome dela, né? Embaixo, a gente vai ver que ela é uma criatura. Depois do travessão, a gente vai ver que tem um subtipo, certo? E logo abaixo, a gente já tem o quê? A caixinha do texto falando o que ela faz. Que nesse caso aqui, ele fala que toda vez que uma ficha que você controla deixar o campo de batalha, né? Cada oponente vai perder um ponto de vida e você vai ganhar um ponto de vida. E é como eu disse pra você, lá, tipo, depois dessa linha aqui meio que, tipo, cinzinha, ela vai dar, tipo, uma historinha, né? Então, a historinha você não precisa se apegar. Então, você só sabe que ela é uma criatura na qual você coloca ela e toda vez que você tiver um token ali e ele deixar o campo de batalha, o oponente perde um ponto e você ganha um ponto de vida. Então, é basicamente isso. Não tem muito segredo aqui, não. Coisa interessante também de mostrar, ainda nessas cartas especiais aí que eu falei de Secret Lair, onde você acha o texto. Então, ó, no Shark Typhon aqui, o texto tá nessa região aqui abaixo. No Necropotence também, tá? E quando a gente vai pra questão do Ulamog, porque ela é uma Secret Lair que lembra a caixinha de cereal, também tem explicação. Só que ela é uma carta que ela é frente e verso. Então você vira ela e tem aqui a explicaçãozinha, que ele é uma criatura lendária, ele fala o poder dele, coloca aqui todas as especificações. Então isso é pra vocês verem que vocês podem ficar tranquilos que tá tudo bem, vocês sempre vão achar essas informações, tá? Custo de mana, né? O que é o famoso custo de mana que todo mundo fala, né? Basicamente o recurso que você usa pra jogar a mágica que você tem na mão. Encara ele como se fosse o dinheiro. Então, assim, para você colocar aquela carta no campo de batalha, ou aquela mágica, enfim, você precisa pagar X. Então você tem que colocar seu dinheirinho ali. Então a mana é o dinheirinho. No Magic, a gente tem 5 tipos de mana. Então, vamos lá. Primeira, nós temos aqui, que eu coloquei pra vocês, são as manas azuis, que a gente chama de ilhas, né? São terrenos, né, de ilha. Aqui na outra carta, que é a carta que tem a caveirinha ali, o símbolo da caveirinha, pretinho, são as manas pretas, que a gente chama de pântano, né? Embaixo, onde tem a árvorezinha, né, que ali tem a carta toda verde, né? Nós temos as manas verdes, que são as florestas. Embaixo, a branca, que é o solzinho, ela é a mana que a gente chama de planície. E a última, né, que é o do Goblin Tomb Raider, que é um foguinho, que basicamente são as manas vermelhas, que a gente chama de montanhas. Esse é o recurso que você sempre vai usar pra você gastar sua mágica. Então, assim, é tipo um dinheirinho infinito na hora que você coloca ali a mana, tá? Enquanto a mana, que na verdade seria o terreno, estiver ali na mesa, né, ele tá sendo válido. Se ele estiver em pezinho, eu vou te dar um exemplo agora bom, pra vocês entenderem. Aqui no próximo exemplo, eu trago pra vocês uma simulação. Então aqui a gente tem na nossa mão 4 cartas. Nós temos já 2 terrenos aqui no nosso campo de batalha. Temos aqui no canto superior esquerdo o nosso grimório, né, o nosso montinho de carta. E embaixo a gente tem o cemitério. Eu coloquei ele uma lapidezinha pra facilitar, tá? Então, basicamente, eu quero agora jogar esta primeira carta, que se chama Cast into the Fire. E se você for olhar, ela tem um custo de uma mana vermelhinha, ou seja, uma montanha.
e um númerozinho aqui cinza. Esse númerozinho cinza, sempre que vocês verem qualquer carta que tenha um número e dentro de uma bolinha cinza, você pode pagar aquele número de manas, só que de uma maneira genérica. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma mana que seria a montanha, né, um terreno de montanha, e um terreno de ilha, né, que é o azulzinho, eu poderia castar o Casting to the Fire, eu poderia colocá-lo no campo de batalha. Por quê? Justamente, ele fala que eu sou obrigada a pagar uma mana vermelha, né, uma montanha, e uma mana genérica. Então, pode ser qualquer cor, entendeu? Então, aqui, a gente vai, né, simular que a gente já está castando, né, colocando a nossa mágica em campo. Então, eu vou pagar com uma vermelha, das duas vermelhas que eu tenho, né. Para pagar, a gente simplesmente vira as lands, né, os terrenos. Então, a gente vira, quer dizer que pagou, tá? Então, nesse caso aqui, virei as minhas duas montanhas, que era o que eu tinha, né? Pagando o custo de uma genérica e uma mana vermelha obrigatória. E coloquei em campo aqui e fiz a minha mágica, né? E nisso, sempre quando você for fazer qualquer habilidade, colocar carta da sua mão ali no campo de batalha, qualquer coisa, você sempre vira a sua mana e faz o que você tem pra fazer. Se por acaso aqui eu quisesse colocar, em vez do Casting to the Fire, eu queria gastar, sei lá, colocar um Reckless Luck aqui. Reckless Luck, ele pede obrigatoriamente uma mana vermelha. Então, nessa mana vermelha aqui, eu poderia virar qualquer uma que eu tenho, porque eu tenho duas vermelhas, né? E eu poderia colocá-la em campo. Ou eu poderia, enfim, qualquer outra aqui, né? Eu poderia fazer justamente porque ele só pede uma. Como eu tenho duas manas, eu poderia fazer essas que tem um custo de uma vermelha, poderia fazer duas, independente aí da minha estratégia. Aí vai variar. Mas é só pra você ver que, se você tem manas disponíveis, você consegue colocá-las ali, suas cartas, fazer a habilidade tranquilamente, tá? Aqui eu também volto naquelas cartas de Secret Lair pra vocês verem onde que está as manas. Elas sempre, tipo, sempre vão estar ali no canto superior, independente se é, tipo, mais pra direita, pra esquerda. Então aqui, ó, no Shark a gente vê que tá bem aqui no cantinho, Necropotência tá aqui no meio, o do Ulamog também tá aqui do lado. Então, assim, ó, pra treinar, por exemplo, o custo desse Ulamog são 10 manas genéricas. Então, se você tem 10 ilhas, 10 montanhas ou tudo misturado, não tem problema, porque são 10, não importa a cor. Agora, se você, por exemplo, tá no do Shark ele fala que são 5 genéricas, ou seja, 5 de qualquer cor, mais uma obrigatória azul, então, que a gente sabe que é uma ilha, entende? E a Necropotência, a gente vê aqui que ela pede obrigatoriamente 3 manas pretas, né? Então a gente vê que tem 3 caveirinhas aqui, são 3 manas pretas, obrigatória. Posso pagar com uma vermelha, uma montanha, né? Que seria a vermelha, e 2 pretas? Não, por quê? Obrigatoriamente ele pede que seja 3 manas pretas, tá? Se você não tem aberto ali disponível, né? Se elas não estão em pezinhas no campo de batalha, não tem como gastar, tá bom? Custo de mana incolor. Isso é uma coisa que, gente, juro, isso me pegou muito, 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 muito. Porque eu olhava e falava, mas é incolor? Mas eu tenho mana pra pagar, ela não tem cor. Eu ficava muito nesse debate. Até que eu descobri que eu coloquei justamente a carta que eu fiquei em dúvida, tá? Naquela época. Kozilek, eles têm um custo, né, pra você colocar no campo de batalha, de 8 manas genéricas, como eu disse pra vocês. Pode ser azul, vermelho, o que você tiver. Mais 2 incolores. São terrenos que não tem cor e ele tem esse símbolo que parece tipo um quadrado, né, torcido ali, mas é só pra vocês saberem que existe mana incolor, tá? Não tem cor e geralmente vocês vão usar essas manas, né, se vocês forem jogar com essas criaturas que se chamam de Eldrazi. Então, recapitulando o que a gente estava falando, então ali em cima a gente já vê o nome da carta, né, o Kozilek. Embaixo a gente vê que é uma criatura lendária. E depois do travessão tem o subtipo Eldrazi, que é o que eu tô te falando. Normalmente os Eldrazes, eles têm essa característica de ter como custo as manas incolores. O Lalek aqui, eu gostei também de trazer porque também foi uma coisa que me confundiu muito no início. Porque eu vi literalmente todas as cores e eu fiquei, ué, e agora? Então, o que isso quer dizer? Sempre que quando você ver a bolinha ali
da mana repartido no meio, né? Nesse caso aqui a gente tem a branca, metade incolor, azul, metade incolor e assim por diante. Quer dizer que para você fazer aquela mágica, você tem que pagar ou uma ou a outra daquela bolinha. Então, nesse caso aqui do Lolek, eu posso pagar ou uma de cada cor, certo? Ou se eu tiver, por exemplo, 2 incolores e 3 das cores certas, eu posso. Se eu tiver tudo incolor, também posso. Então, ele deixa você bem livre pra você pagar da forma que você quer, desde que você respeite aqui as cores que ele colocou, tá? Então, né, sempre ou é 5 ali incolor, ou uma incolor e o resto das cores, você escolhe, mas tem que respeitar aqui o que a carta fala, tá? Vamos para o próximo, que eu acho que também é uma das partes também muito importante que vocês têm que saber, que é o poder e resistência. Quando a gente fala de criatura é feito pra bater ali, né? Então, a gente sempre vai ter ali no canto inferior o poder e a resistência da criatura. Poder sempre vai estar ali do lado esquerdo, né? Tipo, vai ter o número barra outro número. Então, o número do lado esquerdo representa o poder, que basicamente é o quanto de dano que aquela criatura causa em combate. E do lado direito, né? O númerozinho ali do lado direito é a defesa dele, que quer dizer quanto de dano que ele aguenta receber sem que ele precise ir para o cemitério, tá? Então, poder e resistência, não tem muito segredo, tá bom? É bem intuitivo mesmo, tá? E outra coisa que é importante é o símbolo da coleção. Ah, Fê, mas por quê? Devo me apegar a isso? Não, não deve se apegar logo no início, porque é uma coisa que você vai aprender ali por osmose. Onde que eu acho o símbolo da coleção? Logo depois do tipo, subtipo, tem um desenho. Toda coleção vai ter um desenho diferente, não tem desenhos repetidos, tá? O legal de você saber os desenhos é porque em algum ponto ali, quando você decidir já o formato que você quer jogar e tudo mais, tem alguns formatos que permitem algumas coleções, outras não, então é basicamente isso. Mas assim, não se apega nisso, é só realmente a fim de conhecer que ali o símbolozinho significa a coleção da carta. E este símbolo traz também uma informação que aí é legal você saber. Porque quando a gente abre o booster, né, que ele vem as cartinhas, normalmente as últimas cartinhas são as cartinhas que valem mais, não só em termos assim de poder e tudo mais, mas, né, financeiro. Então é legal porque elas são normalmente cartas raras ou cartas raras míticas. Fê, tá na minha língua. Vamos lá, vamos simplificar? Toda vez que o símbolozinho ele for preto e branco, como aqui eu mostro, ela é uma carta comum, tá? Então ela é aquela carta basicona que basicamente todo mundo tira, sabe? Bem tranquilinha de tirar, e geralmente ela tem um custo de tipo valor mais baixo. E também o efeito dela, a habilidade dela geralmente não é tão, meu Deus do céu, tá? Quando a gente vê que tem um símbolozinho aqui na cor prata, né, que ele vem meio cinzinha, é uma carta incomum, né? Também você acaba tirando ela mais vezes no booster, tá? A galera geralmente tem grandes quantidades, não tem um grande valor, mas aí ela já começa a subir um pouquinho de preço, vai uns R$5 por aí. Basicamente, mais ou menos. Quando a gente tem cartas raras, né, que ela é representada pelo símbolo douradinho, quer dizer que são cartas mais poderosas, né? Cartas ali que as habilidades geram mais valor, entendeu? Ou também, que nem nesse exemplo aqui, além dele dar, por exemplo, mais um, ou seja, mais um de poder e mais um de defesa pra cada dinossauro que a pessoa controla, além disso, ele também é uma criatura 5/4. Então, por isso que ela também recebe a classificação de raro. Fora que a questão da raridade também está envolvida nessa questão de tirar. Então, cartas raras são um pouco mais difíceis de tirar. Normalmente, elas têm um valor agregado maior, tanto em questão financeira quanto de questão de poder, habilidade, essas coisas. Quando a gente vê uma rara mítica, a gente vai ver um símbolo meio laranja, que alguns falam que é bronze, mas eu acho que é mais pro laranja. São cartas extremamente difíceis de você tirar no booster, tá? Não é impossível, tá? Eu recomendo vocês abrirem uns boosters, porque é muito gostoso. E principalmente quando você abre e você tira uma carta dessa. São cartas mais caras, então são cartas que elas tem aí uma variação de preço muito grande, mas são cartas de 100, tem carta de 50, mas tem um custo financeiro, vamos colocar assim, de valor financeiro maior. E também uma coisa que é bacana, que o poder daquela carta geralmente é muito maior. Então são cartas, às vezes, que dão vamos colocar assim, grandes vantagens pra você, entendeu? Fora que também, como eu disse, essas questões de tipo, em comum, ela não tá só ligada à questão da habilidade, mas também do poder e resistência da criatura, enfim.
É basicamente isso. Bom, de carta, da parte de anatomia de carta, agora você já sabe ler, né? Então não tenha pressa pra saber, tipo, todos os nomes das cartas. Não tenha pressa pra você ficar bitolado e, tipo, decorar as coisas, porque você vai aprender isso tranquilamente, tá? Então, a última questão aqui que eu vou colocar, tipo, um teste, né, pra você treinar, é basicamente, eu coloquei aqui o Goblin Tomb Raider, né? Aqui a gente, então, só recapitulando. Primeira frasezinha ali é o nome dele. Logo aqui do lado a gente já tem o custo de mana pra gente poder colocar ele no campo de batalha, né? E depois disso a gente tem logo abaixo o tipo, depois da travessão subtipo e logo em seguida o símbolozinho, que significa o quê? A edição dela, e como ele tá numa edição na qual ela é preta e branca ali, o símbolozinho, né? Então ela é comum. Então a gente já sabe que ela é uma criatura Goblin pirata, né? Subtipo Goblin pirata. E que logo abaixo a gente já vai ter o quê? O que essa carta faz? Então ele fala, né, que se você controla um artefato, ele vai ganhar +1/+0, né? E também ele já vai poder entrar atacando. Então é uma habilidade e tanto, né? Abaixo tem a historinha da carta e logo mais pra baixo, ali no canto inferior direito, a gente acha o poder e a resistência dele. Então, o poder é 1, então ele dá 1 de dano ali nas criaturas do inimigo e ele tem resistência 2, então ele aguenta levar 2. Se ele levar 3 de dano, aí ele já vai pro cemitério. Espero que vocês tenham gostado do nosso aulão, desse tipo de conteúdo. A ideia é justamente poder ajudar as pessoas que estão começando e poder tornar tudo um pouco mais simples, porque quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade, eu não achava conteúdo assim. Então, se eu souber que eu ajudei pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. Então, gente, sério, de verdade, muito obrigada por assistirem até aqui. Nos vemos nas próximas aulas aí. Deixa a sugestão aqui nos comentários também de temas que vocês acham importante, né? E é isso, muito obrigada. Um beijo da FEPS.